aquela ideia de que mais é sempre melhor? Bom, na medicina, nem sempre é assim. E se a melhor dose de um medicamento, na verdade, não for a mais alta? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai desvendar a ciência por trás da luracidona e descobrir por que, quando o assunto é saúde mental, o equilíbrio é tudo. E acredite, menos pode ser muito, muito mais. Essa pergunta, olha, ela não é só teoria, não. Ela é fundamental quando a gente fala da luracidona. É um medicamento que meio que desafia a nossa intuição sobre dosagem e o que funciona de verdade, e nos força a procurar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre o alívio que se busca e os riscos que se quer evitar. Tá, então vamos direto ao que interessa. O que é, afinal, a luracidona? E por que ela se tornou uma peça tão importante no tratamento de algumas condições de saúde mental? Resumindo bem, a luracidona é uma ferramenta moderna, muito precisa. Esse termo aí, atípico, significa basicamente que ela foi projetada para agir de um jeito mais inteligente que os remédios mais antigos. E geralmente isso vem com um perfil de efeitos colaterais bem mais tranquilo. E o que impressiona é a evolução dela. Dá uma olhada na linha do tempo. A lurasidona começou lá em 2010 para esquizofrenia em adultos. Com o tempo, e com base em muita pesquisa, o uso foi se expandindo, até chegar a ajudar crianças e adolescentes com depressão bipolar. Isso é um avanço e tanto, e mostra a confiança que a comunidade médica foi ganhando no medicamento. Mas como é que essa mágica acontece lá dentro do cérebro? A resposta não está na força bruta, sabe? Tá mais para uma precisão de cirurgião, na forma como a luracidona atua. Pensa no cérebro como um painel de controle gigante cheio de interruptores. A lurasidona não sai ligando tudo de uma vez. Pelo contrário, ela foi desenhada para encontrar e acionar só os interruptores certos, os receptores, que ajudam a trazer de volta o equilíbrio químico. E o que é genial nisso aqui é o que a tabela nos mostra. De um lado, a lurasidona se liga com muita força nos receptores de dopamina e serotonina, que são chave para o humor. Ao mesmo tempo, e essa é a grande sacada, ela deliberadamente evita aqueles outros receptores que costumam causar sonolência, ganho de peso, tontura. Na prática, o que isso significa? Significa que a pessoa pode se sentir melhor sem que a qualidade de vida dela seja comprometida por efeitos colaterais muito pesados. 350. Guarda bem esse número, sério. Ele pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento. Por quê? Porque a lurasidona precisa ser tomada com, no mínimo, 350 calorias para ser absorvida direito pelo corpo. Sem essa refeição junto, uma parte importante do medicamento simplesmente não entra no sistema. É um detalhe crucial. Beleza, agora que a gente já entendeu como a luracidona age, a gente chega no grande dilema. Se ela é tão precisa assim, qual é a quantidade exata que uma pessoa precisa para ter o máximo de benefício? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, para a depressão bipolar. Qual é a dose perfeita de luracidona? Os pesquisadores foram atrás dessa resposta e o que eles descobriram, olha, pode surpreender muita gente. O desafio está aqui. A faixa de dose aprovada é enorme. Vai de 20 até 120 miligramas. Para conseguir navegar nesse mar de possibilidades, os cientistas usaram a ferramenta mais poderosa que eles têm hoje em dia, a análise de dados em larga escala. E a resposta veio de uma mega-análise, um tipo de estudo que é super poderoso porque junta os resultados de várias pesquisas diferentes para chegar a uma conclusão muito mais forte. Essa análise, publicada em 2024, finalmente trouxe a clareza que todo mundo estava esperando. E tá aí. A conclusão da pesquisa aponta para uma faixa bem mais específica, de 40 a 60 miligramas. Mas por que essa faixa? A resposta está num equilíbrio muito delicado entre os benefícios e os riscos. Dá uma olhada nesse primeiro gráfico. Ele mostra o seguinte: conforme a dose vai aumentando, os sintomas de depressão melhoram, mas só até um certo ponto. Depois que passa de 60 miligramas, a linha fica reta, ela se achata. Sabe o que isso quer dizer? Que doses mais altas que isso simplesmente não trazem um benefício extra para o humor. O ganho para por ali. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Esse segundo gráfico mostra o risco de acatísia, e aqui a história é bem diferente. A acatísia é uma sensação de inquietação interna, sabe? Tão intensa que a pessoa não consegue ficar parada. É um efeito colateral muito, muito desconfortável que pode fazer alguém até abandonar o tratamento. E como a gente pode ver no gráfico, o risco de ter isso só aumenta, e aumenta, e aumenta conforme a dose sobe.
E aí, quando a gente coloca os dois gráficos lado a lado, a imagem fica, nossa, cristalina. O benefício para de subir, mas o risco continua crescendo. O tal do ponto ideal, o sweet spot, é justamente essa faixa de 40 a 60 miligramas. É onde se consegue o máximo de benefício antes que o risco dos efeitos colaterais comece a ficar grande demais. Encontrar esse ponto é o grande objetivo da medicina personalizada. Então, no final das contas, o que tudo isso nos ensina? Vamos resumir os pontos mais importantes que essa análise toda trouxe pra gente? Primeiro, a dose perfeita é sempre um equilíbrio. Segundo, para depressão, mais nem sempre é melhor. Terceiro, e super importante, doses altas aumentam os riscos. Quarto, aquela regra das 350 calorias é sagrada, não dá para esquecer. E por último, o mais importante de tudo. Com dados como esses em mãos, os médicos podem personalizar o tratamento de verdade, buscando o melhor resultado para cada pessoa. E isso nos leva a uma reflexão final, né? A medicina personalizada, ela deixou de ser coisa de filme de ficção científica. É a realidade. É o que está transformando a vida de milhões de pessoas. Estudos como este dão as ferramentas para tomar decisões mais inteligentes, mais individualizadas e garantir que cada tratamento seja o mais seguro e eficaz possível. É, sem dúvida, um novo capítulo na história da saúde mental.